Cadê? Tava dando problema. Vou voltar de novo, porque tava dando problema. Boa noite, nós estamos mais uma vez com vocês. Vamos nos preparar para ler a mensagem da noite de hoje, que é deste livro aqui. E, ao acaso, a mensagem é Não Duvides, do capítulo 165. O que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago, capítulo 1, versículo 6. E nos diz Emmanuel: em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. A força coagulante de teus pensamentos, nas realizações que empreendes, procede de ti mesmo, das entranhas de tua alma, porque somente aquele que confia consegue perseverar no levantamento dos degraus que o conduzirão à altura que deseja atingir. A dúvida, no plano externo, pode auxiliar a experimentação nesse ou naquele setor do progresso material, mas a excitação no mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Compreendendo o impositivo de confiança que deve nortear-nos para a frente, insistamos no bem, procurando-o com todas as possibilidades ao nosso alcance. Abandonemos a pressa e olvidemos o desânimo. Não importa que a nossa conquista surja triunfante hoje ou amanhã. Vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos, aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. Avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente, eis a fórmula de caminhar com êxito ao encontro de nossa vitória. E, nessa peregrinação incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o frio do derrotismo, a inclinar-nos para a negação e para a morte. Então, com essa mensagem, ouçamos a prece pela via do nosso irmão Flávio. Por favor, Flávio, faz. Vamos nós. Boa noite, pessoal. Eis-nos aqui, Senhor. Aqueles mesmos que no passado te trocaram por uma moeda e te condenaram à crucificação dolorosa. Eis-nos aqui, Mestre. Aqueles mesmos que te negaram, que abjuraram, que disseram não a ti por tantas e tantas encarnações. Sim, Senhor, somos nós. As ovelhas desgarradas de Israel, que nos encontramos novamente. Mas dessa vez, Senhor, por teu amor e por tua misericórdia, e porque o teu chamado é sempre irresistível, aqui estamos.
na expectativa da divulgação do Consolador que nos prometeste, da divulgação do Evangelho, da Boa Nova que nos trouxeste, que nós não quiséramos ouvir lá atrás, mas que hoje nos inunda o coração e nos toma o espírito de renovação. Aqui estamos, Senhor, em busca do teu amparo, da assistência dos amigos espirituais que atuam em teu nome, que possa nos amparar, nos intuir, em especial a nossa irmã palestrante desta noite. Que todos nós, Senhor, possamos ser envolvidos em teu amor, em tua paz e na tua luz, rogando humildemente, sede conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite para todos, boa noite, Flávio, boa noite, Magali, boa noite, Cleito Busterman e Cláudia MB, que está no Facebook. Boa noite, os amigos que estão conosco. Vamos apresentar, afinal de contas, quem é Magali Bischoff. A gente tentou pronunciar aqui intimamente esse nome umas 500 vezes hoje de manhã, para ver se não pronunciava errado. Jornalista e influenciadora, especialista em marketing digital, assessoria de imprensa e comunicação de cinema. Fundadora do Zuc Comunicação, agência de design digital, unindo ferramentas adequadas a estratégias direcionadas para alcançar públicos segmentados. Com planejamento e criatividade, há 11 anos, criando pontes e conectando o universo do cinema com o nosso público. Conosco, Magali Bischoff. Boa noite, Magali. Oi, Laelder. Boa noite a todos os amigos que estão sempre com você aí, né? Gratidão pelo convite, é uma oportunidade muito boa de poder falar, né? Da divulgação do Espiritismo através da arte, do cinema, né? De todos os meios aí que a gente pode falar um pouco de arte e tocar os corações das pessoas. Para mim é uma honra poder estar aqui e falar para todos os seus amigos aí nessa noite e meus amigos também que estão aí. Ok. O que como está colocado aqui, Magali, perdoe a minha ignorância, alcançar públicos segmentados. A gente tem uma ideia, mas dentro da sua expressão clássica, o que seria para nós, para a gente poder entender? Na verdade, eu mandei esse material para a Gilmária só para ela ter uma ideia dos filmes que foi divulgado. Eu não imaginava que você ia ler isso aí, imagina. Ninguém escapa aqui de nós, não. Não, eu não queria nem fazer essa propaganda, mas era só para mostrar os filmes mesmo que a gente trabalhou. Eu pensei que a gente ia por aí. Não, mas a gente também vai colocar esses filmes. Mas primeiro temos que conhecer, né, o milagreiro, vamos dizer assim. Na verdade, Laelder, o meu trabalho ele começou com uma grande vontade de divulgar a doutrina espírita. Isso lá atrás, né, quando eu comecei a estudar na Federação Espírita de São Paulo, e eu comecei, a primeira coisa que me chamava atenção era aqueles painéis de divulgação que o pessoal coloca as informações. Eu frequentava lá e já fui de cara trabalhar na biblioteca como voluntária. Eu lembro que eu fiquei quase 6 anos no voluntariado na biblioteca, chamava Humberto de Campos, né? E era todos os sábados, e olha, se eu faltei 3 vezes durante 6 anos, foi muita coisa, porque eu tinha um prazer enorme de estar no meio daqueles livros, estudar a doutrina espírita, eu estudei muito a minha vida inteira, né? E assim, o que me chamava a atenção era a divulgação, desde lá. E eu lembro que, conforme os anos foram passando, eu conheci na época, né, o nosso amigo Alamar, que estava começando a querer lançar o primeiro projeto de televisão, a primeira revista com a temática espírita, e eu procurei, e eu era assim uma divulgadora, onde eu levava a revista, eu divulgava, falava daquele sonho da primeira TV espírita, e naquela época, né, mais de, 20 anos atrás, né,
Então, eu vivia divulgando tudo que aparecia, jornal, revista, e foi onde que eu comecei a fazer muitos amigos, né? O pessoal de imprensa, aquela coisa toda. Conheci o pessoal da Rádio Boa Nova, e eu divulgava a rádio, divulgava a TV, que estava começando também. E era assim, sempre foi voluntário, né? Em 2008, foi onde que veio a oportunidade de fazer um trabalho voluntário com mais intensidade, que foi quando o Bezerra de Menezes foi para o cinema. E aí, assim, os espíritas não queriam saber, era muita alegria saber que tinha um filme pela primeira vez na história, ia se falar de um filme com a temática espiritual. E aí, pronto, na minha época era e-mail, né? Então era e-mail. Eu não me lembro, eu lembro que o Gmail me bloqueava, falando, o que essa menina está mandando tanto e-mail assim, né? E aí dava e eu falava muito com o Girão, né? E ele me mandava tudo, as novidades, tudo que tinha, e eu acabei virando uma mobilizadora dele na cidade de São Paulo para gerar esse contato do interesse do filme do Bezerra de Menezes para as instituições. E foi onde que eu comecei a me movimentar, porque aí eu já tinha o contato do pessoal da rádio, já tinha também feito alguns trabalhos para divulgar a rádio, e aí eu comecei a chegar aos centros espíritas, às pessoas, aos grupos, eu comecei a voluntariamente fazer esse trabalho, e eu era bandeira de São Paulo para o Bezerra de Menezes, para as salas de cinema lotar, e eu lembro que tinha salas de cinema que não punham o cartaz do filme porque era simples preconceito, a gente enfrentou muito preconceito. E eu lembro que eu ia lá nas salas de cinema, falar, a gente tem que pôr o cartaz, eu represento o pessoal do filme, a gente está aqui, e exigia eles colocarem o cartaz do Bezerra. Então, assim, era uma coisa ridícula, né? Mas a gente fazia porque a gente via que começamos a ser bloqueado pelo pessoal das salas de cinema, que não queriam colocar. E eram grandes redes de distribuição. E aí, com esse movimento, mandava e-mail para as empresas e tudo, elas começaram a recuar e começaram a colocar o filme na exibição. E foi assim que eu comecei essa minha vontade de ajudar. E depois veio o Nosso Lar, né? O Nosso Lar eu fiz o mesmo movimento em São Paulo, levava o Wagner, trazia o Wagner para ir nos centros e tal, e aí começou todo esse empenho, né? Agora, a palavra que você perguntou do segmentado é que o nosso grupo espírita, espiritualista, dentro desse nicho de mercado de entretenimento, dentro do nicho de mercado de divulgação, do jornalismo, ele é visto como um nicho, né? Então, assim, você tem o cinema laico, que é aquele tradicional, que divulga todos os tipos de filme, e a imprensa que faz todos os canais, essas redes grandes de imprensa que distribui todos os filmes de cinema. Quando a gente vai se falar de um filme com uma temática específica, que ela é considerada por esse nicho um meio religioso, então há uma certa restrição, a imprensa não quer publicar, a mídia não quer falar, então a gente tem aí um recuo da imprensa, uma certa um distanciamento para se fazer qualquer divulgação com essa temática. Então, eu acabei descobrindo que durante esses anos fazendo esse trabalho, eu acabei aprendendo a comunicar com uma linguagem específica e gerar esse segmento dentro do mercado. Então, eu criei a forma de comunicação, de fazer a divulgação do segmento espírita e espiritualista para esse mercado. Então, quando esse mercado precisa divulgar, lançar um filme, lançar alguma coisa, chega a eles a informação, alguns já conhecem, me conhecem o meu trabalho, falam, olha, a Magali faz esse tipo de trabalho com esse público, que é esse segmento espírita. Então, eu sou conhecida nesse mercado, né, de audiovisual, como aquela que faz a divulgação para esse público especificamente. E aí eu tenho abertura dentro desse mercado para apresentar esse meu trabalho. E aí o que eu faço? Eu pego a linguagem desse trabalho que é feito para o público laico e transformo para o nosso público espírita e consigo levar o material de divulgação, os textos, o release, a gente monta toda a estratégia de divulgação para os espíritas, para os espiritualistas, porque quando eles me chamam, né, até o último, depois a gente vai falar disso, o último filme que ia ser lançado agora em junho de 2020 parou por causa da pandemia,
Eu tive o privilégio de participar desde as primeiras reuniões, antes de qualquer grupo participar de imprensa e tudo, eles me chamaram porque eles precisavam de ajuda, eles não sabiam como divulgar esse filme que tinha essa temática para o público, nem para o deles e nem para o nosso. Então, eu fiz essa ponte com eles, mostrando todos os caminhos, que agora eu sei tudo, né, sobre isso, e como fazer chegar ao público, né? Diante dessa mensagem, dessas suas colocações, a minha cabeça está assim, ó, de pergunta para fazer, e aproveito e faço a informação aos nossos amigos que estão nos assistindo pelo canal do YouTube do Reviver. Isso aqui é uma live de bate-papo, então faço as perguntas, porque eu vou aproveitar e vou fazer logo as minhas. E você também, viu, Flávio? Não fica com o dedinho no queixo, não, nem aquela mensagem do pensador, não. Magali, se a cabeça está borbulhando aí, deixa aí. Magali, aproveitando... Se a cabeça está borbulhando, vai. Deixa. Então, você consegue, para nós, esclarecer de uma maneira, pelo que eu senti, pelo que você tá comentando e comentou, fazer uma distinção precisa entre divulgação e proselitismo. É verdade. Né? Porque o que, assim, isso só um título de informação, só para fazer uma figura, né? Um quadrozinho. Tem um livro, Estante da Vida, que estava tudo pronto para fazer uma apresentação através de uma via de televisão, naquela época. É lógico, é um conto de Humberto de Campos. Mas ele ali já estava alertando a gente usar os meios de divulgação que tinha em mão naquela época. E o programa ia falar sobre obsessão via televisão. Aí estava tudo preparado, porque iam colocar um rapaz que estava num quadro obsessivo para assistir a cena. Aí o que foi que aconteceu? Os diretores, os presidentes, o pessoal lá da instituição começaram assim, discutir entre um ponto e outro e dizer assim, a doutrina espírita é uma doutrina espírita que não precisa de proselitismo. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso para outras situações. Não cabe o espiritismo e para a rede de televisão fazer a divulgação. Aí o plano espiritual é assim, mais uma vez perdemos de divulgar o evangelho de Jesus e e esclarecer de uma maneira mais rápida a pessoa que estava precisando de medicação. Aí, usando assim, como a gente, então, distinguir, vamos aproveitar esse momento, esse ensaio, proselitismo e divulgação. Então, Laelda, eu que estou há mais de 20 anos, né, acompanhando todos os trabalhos de canais de comunicação espírita, vamos dizer assim, eu tive a felicidade de fazer parte, de conhecer de perto como é o trabalho de grandes instituições de comunicação, participei, trabalhei como profissional de marketing, de divulgação, né? Foi lá onde que eu aprendi muita coisa, graças a Deus também. Vi companheiros do movimento espírita que arduamente, durante longos anos, tentaram implantar nos canais de comunicação de rede aberta a divulgação da doutrina espírita, porque é muito difícil entrar nesses meios, tem que ter muito recurso, porque precisa de muito dinheiro para ter qualquer programa no ar, né, manter no programa de canal aberto, por exemplo. E eu participei, eu vi de perto a longa trajetória de muitos que passaram antes dessa época de mídia social, de estar todo mundo no YouTube e tal, de como divulgar o espiritismo, né? Que a gente sabe da importância que sempre teve isso e os espíritos sempre acompanharam, né? O próprio Herculano Pires, né? Que levou o Chico Xavier para o Pinga Fogo. Ele foi o que convidou, porque o Chico não queria ir, o Chico tinha uma resistência enorme, exatamente por essa preocupação, né? De estar num meio em que a gente sabe que é um covil de lobo, muitas vezes, né? Que eles convidavam já com segunda intenção de desmerecer, de destruir, punha o Padre Quevedo. Quantos canais de comunicação faziam isso? Chamavam os espíritas, às vezes iam pessoas que não eram preparadas, não eram de instituições
preparadas, não tinham um fundamento da doutrina espírita, como algumas instituições fornecem esses estudos, esse conhecimento, para que o profissional de área de comunicação seja espírita e possa falar em nome do espiritismo, mas normalmente o quê? Um diretor, um amigo, ou não sei quem, ou alguém que estava mais aparecendo mais, e que às vezes não tinha. E lá, chegava lá, era saia justa, que a imprensa faz isso. Então, assim, o Chico sabia disso, já existia isso, desde a época lá da revista Cruzeiro, quantas saias justas fizeram com ele, né? O Marcel conta muitas histórias falando disso, que colocaram ele em constrangimento, então ele ficou tão chocado que ele tinha medo, porque o Emmanuel também deu uns puxões de orelha nele, né? Então, desde a época do Chico era assim, e todos os que vieram depois, quando o movimento expandiu mais, as grandes instituições, os canais de mídia, televisão, ou seja por um assunto, ou seja por outro que aparecia, eles queriam ver a opinião dos espíritas, e muitas vezes não chamavam espíritas, chamavam pessoas que estavam na mídia, que falava de espiritualidade, mas não necessariamente era espírita, e aí virava uma confusão só. Então, sempre o movimento espírita penou em ter canais de comunicação, pessoas espíritas responsáveis e que pudessem falar em nome da doutrina espírita. Então, a gente vê hoje, por exemplo, o Divaldo Franco é um grande representante na área, que é um grande comunicador, e que tem o fundamento da doutrina espírita e condição de falar numa rádio, numa TV, e dar entrevista, esclarecer, e colocar sem que deixe nenhum constrangimento, né, nenhuma dúvida, e que não seja colocado de saia justa, porque ele sabe como sair das situações e responder, porque tem que ir preparado para isso. Então, por esse medo, né, por essa preocupação da mídia, do movimento espírita estar sempre sendo colocado à prova, e os canais de divulgação, muitas vezes, não estarem com pessoas à altura e preparadas para disseminar a doutrina espírita de uma forma mais abrangente, eu vejo que durante muitos e muitos anos o espiritismo ficou restrito aos canais de divulgação com a taxa sempre espírita. Então, os espíritas falavam com os espíritas. Durante muito tempo, né? Foi assim. Então, o movimento espírita é divulgado para os espíritas, né? Então, a linguagem para os espíritas, os termos, as frases, as colocações, os áudios, as palestras, para os espíritas. Então, eu sempre dizia assim, que os espíritas falavam com os espíritas. As pessoas que eram de fora e que não tinham conhecimento doutrinário, que não tinham conhecimento, enfim, em resumo, do contexto do que é a doutrina espírita, muitas vezes elas se sentiam deslocadas, não se sentiam acolhidas, não se sentiam que aquela comunicação afetava e falava a língua que ela queria ouvir, ou algo que ela poderia conhecer, interpretar de forma mais dentro da sua própria realidade. Então, sempre eu percebi que existia um caminho de distância da divulgação da doutrina espírita em massa e a divulgação da doutrina espírita fechada nos seus próprios grupos. Isso era cada vez mais crescente. Mas para fora, falar com as pessoas em geral e trazer mais pessoas era muito difícil e era muito raro. Então, o que acontecia? Nós ficamos sempre vistos como um grupo religioso e muitas vezes um grupo religioso elitista, que tinha uma linguagem, livros caros, uma linguagem fechada, com falas difíceis, e as pessoas comuns que poderiam ter acesso àquilo não tinham acesso. E aí o próprio Herculano Pires, na época, tinha aquela dificuldade, ele falava da impressão do livro espírita para a população com preço mais barato, né? Então, sempre tinha essa preocupação de falar a muita gente de uma forma mais aberta, mais livre, gratuita, porque chegasse a todos esse conhecimento. E grandes espíritas da área de jornalismo, que o Herculano era um deles, ou da área de comunicação, sempre se preocuparam com isso. Fundaram a Associação de Divulgadores Espíritas, por exemplo, a ABRAD, que era nacional, a AD, que era regional aqui de São Paulo, tinha ADs em todos os estados, eu participei de todos eles, eu vi pessoas incríveis, que seu Éder Fávaro, Milton Felipelli, pessoas que lutaram, né, pela divulgação da doutrina em massa, mas eles nunca conseguiram sair dessas pequenas instituições que fizeram sempre a mesma coisa dentro do movimento. Então, assim, quando o André Luiz disse ao Chico Xavier, na década de 50, através daquele livro E a Vida Continua,
que o Espiritismo ia para uma grande tela, e que aquele livro ia para uma grande tela, para chegar a todos, os espíritos já sabiam que a comunicação ia vir, como eles falavam também, pelos telhados, né? Então, eles sabiam que se o movimento continuasse restrito dentro das quatro paredes, aquilo ia vir de alguma forma, porque aquilo ia expandir. Então, você veja, já tinha sido preconizado essa chegada da arte e do cinema espírita que ia falar com multidão. Quando chegou Bezerra de Menezes, o projeto foi tão desafiador que era um docudrama, era um simples documentário, acabou se transformando num filme longa e com apoio de um monte de amigos e recursos, acabou chegando ao cinema. E ele abriu a porta, simplesmente ele abriu a porta para a enxurrada que veio depois em seguida. E o que aconteceu na sequência desses filmes, que eu tenho aqui todos os anos, a nossa história, né? O Espiritismo chegou a muita gente que não tinha coragem de entrar numa casa espírita pela primeira vez. Porque as pessoas numa sala de cinema, elas tinham contato com a ideia, tinham contato com a mensagem, que no início foi até um pouco proselitista, com o filme do Bezerra, que era doutrinário, era aqueles discursos fechados, aquela coisa parecia que estava doutrinando as pessoas. O Nosso Lar também tinha um pouco dessa linguagem, né? Apesar de ser um pouco mais aberto, mas tinha ainda aquela preocupação de falar da doutrina espírita, porque era uma preocupação da Federação Espírita Brasileira, que também detinha os direitos autorais do livro, né? De manter essa fidelidade da obra. Então, era um caminho complicado. Como falar para mais gente, não deixar de falar o que é o Espiritismo? Então, tinha que encontrar uma maneira. Então, a maneira foi essa, de trazer um pouco da doutrina espírita, né, ser proselitista de alguma forma e falar da doutrina dentro de um meio diverso, que é a área de cinema e entretenimento, ser muitas vezes catalogado pela indústria do audiovisual como é um filme espírita, é um filme para os espíritas. A gente teve que ouvir muito isso, né? De alguma forma ser perseguido por alguns jornalistas e tudo mais, mas foi um período de dar a cara para bater e ver o que ia acontecer. Mas foi maravilhoso, porque a resposta das grandes federativas, dos grandes centros, de um número de pessoas, de frequentadores, que aumentaram depois dos filmes e começaram a buscar, depois da reflexão na tela de cinema, naquela sala de cinema, a realidade espiritual e começar a estudar e querer aprender um pouco mais do espiritismo, foi absolutamente incrível. E os relatos dos centros espíritas, depois que a gente viajou, divulgando outros filmes e em contato com essas pessoas, elas contavam para o Wagner. Gente, foi maravilhoso! Quanta gente veio para o centro espírita falando, olha, eu assisti o filme, eu quero estudar um pouco isso, né? Então, você veja, o início foi assim, até que depois a gente descobriu que o formato é não falar diretamente dentro da área de cinema e teatro, da arte e da cultura, para que outras pessoas se sintam acolhidas e que elas tenham a liberdade de ter outras crenças, acreditar em outras coisas, mas, de repente, durante aquele contato dentro do teatro ou do cinema, ela ser despertada para aquela verdade e ela balançar um pouco nas crenças e na fé e começar a buscar qual é a proposta da doutrina espírita e qual é a mensagem da espiritualidade, né? Então a gente pode dimensionar que é uma primeira preocupação, lógico, entre tantas outras, mas uma das primeiras preocupações seria colocar um título inclusivo em um filme ou numa peça teatral, ou seja lá o que for. Porque se eu não coloco um título inclusivo, né, ou, pelo contrário, eu boto um título exclusivo, de exclusão, então eu só vou fazer para aquele segmento, vamos dizer assim. Eu não digo nem o título é um detalhe à parte que está ligado muito aos produtores, porque, por exemplo, se você vai divulgar um livro, você não pode fugir do título do livro, né? Então, você tem que se comprometer
Com o livro e o título. Mas os grupos que já se designaram, que são equipes de trabalho, que só fazem filmes, só fazem peças de teatro voltado ao público espírita, eles já são conhecidos. Então, todo mundo já sabe que aquele grupo, aquele pessoal do teatro vai fazer uma peça, vai fazer um trabalho voltado ao nicho. A magia acontece quando você vê um grupo que não é catalogado dentro desse mercado, faz um trabalho com a mesma essência, o mesmo conteúdo, mesmo que às vezes o título não é tão direto, mas ele leva aquela mensagem dentro do seu conteúdo, do seu trabalho, e ele causa o mesmo efeito, só que com única diferença. Muitas vezes o público que foi ver não tinha nenhuma conexão com a doutrina espírita. Não eram os espíritas que estavam lá, vamos apoiar essa obra, vamos apoiar esse filme, nós temos que fazer a doutrina crescer e tal. Não, são pessoas que têm seus dilemas, sofrem suas dores e dificuldades, estão perdidas muitas vezes, porque não encontram respostas aonde elas costumam ir, aonde elas costumam frequentar, e de repente, diante daquela mensagem, que ela é tão impactante e ela é tão forte, que o conteúdo é transformador. E aí a pessoa começa a refletir, e às vezes no final do espetáculo, alguma coisa assim, ou no próprio release do material, fala, olha, inspirado em tal obra. E aí você convida a pessoa, vamos ler aquela obra. Aí ela vai começar a ter um contato, né? Então, assim, é o trabalho que o Paulo fazia nas suas práticas, nas suas pregações. Ele era o pescador de almas, né? Então, o Paulo, não necessariamente ele falava o que ele estava fazendo, qual igreja que ele estava defendendo, ele ia falar com os gentios, ele ia falar com os hebreus, ele ia falar com todo aquele público, os romanos, nas cartas, as epístolas, é muito claro. E ele lá era onde havia as transformações mais verdadeiras e inteiradas, porque as pessoas ficavam comovidas, emocionadas com a pregação. Então, e ele era assim, ele não era proselitista, o Paulo, ele falava a todos, as suas cartas demonstram isso. Então, eu acho que a gente que tem o Paulo como todo divulgador, né, todo que é aquele que é divulgador, tem o Paulo de Tarso como uma grande inspiração. Porque no cristianismo ele foi uma pedra angular de viajar por diversas cidades, de percorrer vários lugares, e indiferente às crenças, aos lugares onde ele estava, se era povo pagão, se não era, né? Então, assim, eu acho que o Paulo sempre nos inspirou, e quando eu trabalho nessa área de comunicação e divulgação, o meu primeiro compromisso é pensar naquelas pessoas que não conhecem aquilo que eu estou falando. E como comunicar a elas, e como chegar a essas pessoas de uma forma que elas entendam, e que elas cheguem e compreendam o que é a doutrina espírita. Então, eu acho que o cinema, ele tem um compromisso só unicamente com a arte, com o entretenimento. E eu tenho aprendido muito isso, a arte, ela não pode colocar rótulos. Né? Quando ela coloca rótulos, ela perde a chance de expandir e de falar com mais gente, de chegar a mais pessoas. Então, e o fato de não colocar rótulos não significa que ela deixa de ser espiritualista, que aquele grupo, aquele produtor, ou aquele pessoal que está envolvido não está comprometido com a causa, muito pelo contrário. Às vezes, o comprometimento vai além, porque ele vence as barreiras das paredes e daquelas divisórias que se fazem, né, entre os grupos. E que eu vejo que a arte é a única capaz de unificar, né, todas as línguas e todos os povos, e tocar as pessoas pela mensagem, pelo conteúdo. E eu vejo que a espiritualidade cada vez mais deseja que isso aconteça. É o que eu sinto. Tá bom. Flávio? Sim, senhor. Magali, eu estava aqui pensando aqui com meus dedinhos. Eu, como sou do tempo do cinema de fita, vamos rebobinar um pouquinho o que nós estávamos falando, voltar um passo atrás, e eu estava observando você falando o quanto foi a dificuldade que foi sair dos grupinhos fechados para uma divulgação mais ampla. Aí eu estava aqui pensando, não teria sido essa questão da
pureza doutrinária tão defendida e da questão do espiritismo não ser proselitista, que teria causado toda essa dificuldade e colocado o espiritismo dentro de uma cúpula para que não fosse maculado a sua imagem? O Kardec divulgou a doutrina, né? Ele divulgou não só através dos livros, mas as viagens que ele fazia, né? Mas o proselitismo no sentido de catequizar, de obrigar, de impor a sua razão, o seu conhecimento, isso ele nunca fez, né? Porque ele tinha aquela questão da liberdade da consciência, né? Do ser em evolução, que cada um tem o seu momento, cada um tem sua hora, né? Falava muito dessa questão das verdades, né? Que elas estão em toda parte, né? E que a espiritualidade veio fazer um compêndio que é uma junção de vários conhecimentos, né? Para que levantasse e despertasse o homem para a consciência, né? E ele falava que não adiantava nada esse conhecimento se o homem nos transformasse, né? Tanto que no Evangelho tem um capítulo que só fala do homem de bem. Ali a gente lê claramente o valor que o Kardec dava, né? Não necessariamente a transformação quando a pessoa levantasse a bandeira da religião que ela tinha, mas a transformação quando ela fosse um homem de bem e essa bondade, esse amor e esse comportamento desse cidadão, ele interferisse na onde ele estivesse, no meio que ele estivesse vivendo. Então, o sentido da doutrina espírita não ser proselitista, não impor a sua crença a ninguém e dar a liberdade das pessoas através do estudo, do conhecimento, da razão, da fé raciocinada, desenvolver a sua própria decisão e escolha e seguir aquilo que o seu coração, né, e aquilo que o seu coração definir, mas, acima de tudo, o seu comportamento está acima de qualquer coisa. Então, acho que, por causa disso, por essa liberdade toda, as instituições seguiram esse caminho, delas não estarem preocupadas em tanto fazer a divulgação, para não ficar aquela coisa proselitista de tem que ter isso espírita, aquilo espírita, e ficar impondo às pessoas esse conhecimento, né? Eu lembro que tinha aqueles grupos de visita na Federação Espírita de São Paulo, lá na Casa Transitória, do Alta de Souza. A Alta de Souza ia nas casas, batia para oferecer, pedir alimento para as famílias e tal. Então, assim, e eram grupos sempre muito bem vistos. Toda a parte social da doutrina espírita sempre foi muito bem vista por todas as pessoas. O Chico, ele é conhecido como ele é conhecido hoje porque ele tinha esse coração, essa solidariedade, a fraternidade, a caridade, sempre esteve acima, né? Acima de qualquer coisa. E os espíritas sempre foram reconhecidos em qualquer setor da sociedade pelas ações sociais, pela ação da caridade, nunca pela ação de imposição religiosa, de estudo, de doutrina, de conhecimento, de impor as suas teorias, né? Então, a doutrina espírita, até no meio acadêmico, científico, que hoje tem muita gente estudando a ciência espírita, ela nunca foi desrespeitada. Por quê? Porque ela sempre teve esse cuidado de preservar a sua forma de se colocar diante do outro, né? Diante da sociedade. Agora, isso não acontece na mídia. A mídia tradicional, ela é impositiva, ela tem que se aparecer, né? As igrejas e outros canais aí compram canais de televisão, compram canais de rádio, porque eles sabem que a comunicação é importante para atingir o maior número, né? O público em geral. E os espíritas nunca se preocuparam com isso, porque a tarefa do espiritismo principal era a ação social, a solidariedade, a fraternidade e a transformação do homem através do conhecimento, do estudo. Então, é uma coisa de fora o íntimo, é individual, cada um que desperta que vai lá buscar o seu caminho. E mesmo nos espíritas que despertam, muitos estudam outras coisas, aprendem a aumentar o seu conhecimento, vão estudar outras teorias, outras crenças, estudar ciência, está sempre avançando no conhecimento, não fica estagnado só naquilo. Então, assim, isso, de alguma forma, na questão da divulgação e da propagação, atrapalhou. Se essa é a tua pergunta, eu vejo que atrapalhou, porque essa timidez
excessiva, esse cuidado excessivo de se proteger, criou muros, criou barreiras, né? Dividiu instituições por siglas opostas que não concordavam com as mesmas coisas. Então, o movimento acabou se dividindo em vez de se unir. Né? As divergências afastavam, em vez de pensar na ideia principal, que era o que o Kardec fez. Né? Então, assim, e lógico que a arte, ela deu um salto, porque ela rompeu as divergências, ela rompeu os núcleos, ela rompeu as ideias separatistas, né? Então, ela fez com que as pessoas se unissem em prol da emoção. Da emoção através do quê? Do conhecimento que vinha através daquelas mensagens, não necessariamente diretamente informando livros, qual a página, onde você vai ver esse livro, não. A mensagem que consola, que conforta, que está imbuída através dos diálogos. E isso fez refletir muita gente. Olha, eu ainda brinco e falo assim, a Zíbia Gasparetto foi muito perseguida dentro do movimento espírita pelas infelizes declarações que ela fez. Mas ninguém tira dela o que ela conseguiu fazer através dos livros na divulgação da doutrina espírita. Porque muitos espíritas, muitos, durante décadas, chegaram na doutrina espírita, num centro espírita, através de um romance. De livros que pareciam que não tinham muita coisa, mas que tocavam profundamente a vida daquela pessoa. Então, você veja, há caminhos, a espiritualidade encontra caminhos para que a mensagem chegue. E hoje a gente não tem o que dizer, né? Porque você tem internet, tem as redes sociais, né? A gente tem o YouTube, então não há momento mais rico do que a propagação da mensagem espírita através hoje da internet. Porque essas palestras e lives e tudo isso vai ficar durante décadas, vai tocar milhares e milhares ainda, daqui, sei lá quantos anos, alguém vai estar entrando aqui, vai ver uma live ali, vai ver uma coisa aqui. Então, assim, é uma época de muita difusão, porque é um período muito necessário. A espiritualidade precisa que essa comunicação chegue em massa. A gente precisa aprender a usar todos esses recursos de mídia. Os centros espíritas precisam se atualizar em questão de mídia social, como diz aí alguns congressos que a gente participou e ajudou a buscar caminhos e ferramentas, porque é um momento de transição difícil, é um momento de ainda vai vir muitas dificuldades, né, no mundo, com as pessoas em relação ao campo emocional, a tudo mais. Então, e há muita ainda fake news, há muitas mensagens distorcidas, há muitas inverdades sendo ditas. Então, como é que fica essa peneira, né? Então, é a hora, sim, daqueles que têm conhecimento propagar e ajudar a tirar essas dúvidas das pessoas. E eu falo, o cinema, o teatro, a arte em geral, a poesia, a literatura, são os caminhos ainda e vão ser durante muitos e muitos anos, os caminhos muito seguros para a gente divulgar e propagar a doutrina espírita. Mas, acima de tudo, o comportamento dos seus dirigentes, o comportamento daqueles que estão liderando, o comportamento daqueles que nem são nada, que são frequentadores, mas que dizem espíritas também vale, né? Que é o exemplo, o caminho do exemplo, que acho que não tem maior propagador de nenhuma ideia no mundo do que a vivência. Foi isso que Jesus nos ensinou, né? A sua vivência foi que marcou a gente aí 2000 anos, né? Magali, aproveitando que já tem algumas pessoas, ou uma pessoa fazendo a pergunta, na verdade a pessoa já fez duas, mas eu acredito que você já tenha respondido a primeira, que só para socializar a pergunta, mas você já respondeu. A primeira pergunta da pessoa, que é Robertine, é a seguinte: você acha que o YouTube, Facebook, Instagram democratizaram a divulgação e acesso à doutrina? Você já expôs aí. Mas ela fez uma seguinte pergunta, que eu estou socializando aí embaixo. No momento atual, qual o melhor meio de chegar ao interior do nosso país e outros recantos no tocante à questão da divulgação? Robertina, esse é a nossa luta quando, por exemplo, a gente vai lançar um filme. O que acontece? Nós temos no Brasil 3.000
acho que 3.200 e poucas salas de cinema. É vergonhoso comparado ao resto de alguns lugares aí onde o cinema lidera, né? O Brasil não investiu muito, em muitos anos, nas salas de cinema, né? Então, a gente tem uma quantidade reduzida. E o que acontece? Quando lançam grandes filmes no mercado, eles ocupam a maior parte das salas, eles lideram ali semanas e semanas. Então, é uma briga conseguir um espaço, numa sala de cinema onde o mercado internacional no Brasil domina, né? Ainda domina, e do jeito que as coisas andam aí pela crise que nós estamos vivendo na Ancine, né? Infelizmente, vai dominar ainda durante alguns anos. O mercado brasileiro está sendo cada vez mais desvalorizado, né? O cinema nacional, infelizmente, por causa de alguns, né? Uma grande outra parte que faz as coisas certas, faz o bem, também está sendo responsabilizado. Mas o que acontece no interior e quando a gente vai fazer distribuição? As grandes distribuidoras pegam lá, vamos supor, você tem um filme com um tamanho razoável, que você vai sair em 400 salas, né? Aí eles definem quais são as salas principais em grandes estados. Depois dessas cópias, depois de passar por um tempo, quando a audiência começa a cair, eles pegam essas cópias e começam a levar para outras cidades de menor tamanho e com um público de audiência menor. Mas as pequenas mesmo cidades que nem salas de cinema têm, a gente conta com que as pessoas façam caravanas. Aconteceu muito isso no filme Kardec. Muitas caravanas em cidades pequenas, as pessoas fizeram caravanas, a coisa mais linda do mundo, e elas iam na cidade onde tinha o cinema para assistir. A gente sonha com aquelas exibições, por exemplo, em espaço aberto, em praça pública, né? Para as pessoas com ingresso no valor mínimo, né? Então, assim, quando a gente pensa num filme espírita, a gente pensa nisso, que o ideal seria essas cópias chegarem, mas como elas são feitas por grandes distribuidoras, elas têm contratos. E, infelizmente, por causa desses contratos internacionais, que a maioria delas são, não é possível que essas cópias cheguem dessa maneira acessível a todos, né? Então, fica muito restrito a canais de exibição como o streaming hoje, que a gente tem essas redes que você paga a assinatura e assiste o filme. Então, a gente imagina que nessas cidades do interior as pessoas tenham pelo menos a internet. E a internet chegando a todos, você tem um celular. Com o celular, você pode ver alguns filmes pelo YouTube ou fazer a assinatura desses canais para você poder assistir filmes, né? Então, é assim que o cinema é disseminado. O teatro já é mais complicado. O teatro tem que ir lá, tem que ter uma sala de teatro ou um centro espírita que tem um palco bom, e o grupo ter um número suficiente de ingressos vendidos para eles poderem pagar os custos da van, da estadia, da alimentação, para eles irem até aquela cidade e fazer várias cidades ao mesmo tempo, que é isso que os grupos de teatro fazem. O teatro, olha, gente, o teatro é uma coisa tão pouco valorizada com as caravanas espíritas, e eu tenho, assim, grupos que é uma coisa lindíssima o que eles fazem. Eles ficam 6 meses viajando, cidadezinhas minúsculas. Então, eles pegam, o teatro é vendido, né? Eles lotam o centro espírita, palcos de centro espírita, eles vão fazendo palco, eles vão fazendo teatro, eles vão fazer em todo lugar, andam naquelas vans, viajam nas estradas a noite inteira, né? Eu até quero lembrar que um grupo que eu admiro muito é a Ramacria, inclusive eles estão indo agora lá para Fortaleza, vai ter o Teatro Transcendental, eles vão participar da inauguração do Teatro Transcendental, que é feito pelo nosso amigo aí, ligado à Estação Luz Filmes, né, também, a Estação da Luz. Eles fazem um trabalho lindo de teatro também. Então, assim, a doutrina espírita está sendo levada por esses guerreiros, por essas pessoas que fazem o teatro, que viajam cidades, que agora estão fazendo pela internet, porque não tem condição de fazer presencial. Então, eu estimulo as pessoas a, quando veem que tem algum teatro online, compre o ingresso, o valor é baixíssimo. Você, além de estar estimulando a divulgação da doutrina espírita, pode dar de presente para alguém que não é, olha, assiste essa peça,
Porque às vezes, através do teatro, a pessoa se comove e, de repente, quer ler o Livro dos Espíritos, ou quer ler alguma outra obra do Chico, ou ter algum acesso a esse conhecimento. Por quê? Porque a peça é mais aberta, ela fala sobre tudo. Normalmente, às vezes, fala também sobre a vida, a reencarnação, mas não de uma forma direta, né? Então, é difícil, sabe, essa coisa do interior, de chegar, mas é um trabalho hercúleo de todos aqueles que viajam, do cinema também, de tentar abrir mais portas, abrir mais salas de cinema, ter mais pessoas que queiram ser um exibidor, montar uma sala na cidade, né, ou fazer uma exibição em praça pública, né, com valor acessível. Então, assim, a cultura no Brasil ainda é muito difícil. Agora, uma coisa interessante que existe também na divulgação, são as parabólicas, porque muitas cidades do interior, que a gente sabe que são bem no extremo mesmo, essas pessoas, às vezes, têm... a parabólica é obrigatória. Tem cidades que você vai ver, sobrevoa, é só parabólica, porque eles não têm antena de internet, ele às vezes não tem aquelas linhas de transmissão, tal, mas a parabólica via satélite eles pegam. E a rede Boa Nova de Rádio, a TV Mundo Maior, tem transmissão via satélite. Então, um dos sonhos deles também, da Fundação Espírita André Luiz, na época que eu trabalhei lá, era que essas pessoas dos lugares mais rincão que você imaginava e que tinham a parabólica, com a parabólica elas podiam ouvir a programação e conhecer o Espiritismo. E é interessante, né? Então, assim, há várias formas de se chegar, mas hoje é óbvio que a mais rápida e a que funciona melhor é a internet, né? Então, cabe ao governo federal, cabe aos governos estaduais, cabe às prefeituras potencializar o seu interior, as cidades, e capacitar para que as pessoas tenham acesso gratuito à internet, que essa é a maior dificuldade, porque muitos desses lugares as pessoas não têm o que comer. Como é que vai ter internet, vai pagar a internet, né, gente? Então, assim, a doutrina espírita ainda depende muito de muitas coisas para poder chegar a esses rincões, né, e ser propagada a esses lugares, né? E tem campanhas lindas, tem gente fazendo muita coisa. Eu lembro de uma campanha do livro, esqueça um livro, né? Você andar sempre com um livro no ônibus, andar sempre com o livro no metrô, e você deixa o livro propositadamente ali com uma dedicatória, né? Foi assim que o Kardec colocou e teve contato lá na ponte, né? Lembra da história? Que ele encontrou um livro dos Espíritos, que ele encontrou uma dedicatória dizendo que a pessoa ia pular naquela ponte, ela não pulou por causa daquele livro, e ela estava deixando o livro ali para que outra pessoa não fizesse isso, e quem teve contato com isso foi o próprio Kardec. Ele viu o livro lá, e foi numa época que ele estava triste, cansado, a Amélie dando maior apoio para ele preocupado com os caminhos da divulgação, ele mesmo viu a obra lá, e ele ficou totalmente renovado e fortalecido. O Caibar Schutel, no interior de São Paulo, naquela época que 1800 e tralalá, que ninguém falava de nada, eles tinham aquela preocupação de fazer mensagens na época de finados e esquecer dentro dos trens, né? Então, quantas pessoas tiveram essa coragem, né? Então, hoje a gente, qual é o nosso papel? Não é mais levar uma mensagem dentro do trem, não, às vezes não é mais nem deixar um livro, porque a gente às vezes não está mais nem saindo de casa, mas a gente pode pegar o link de uma palestra e colocar para alguém dentro do nosso Facebook, divulgar no WhatsApp, colocar nas redes. Esse é o nosso papel de divulgador, porque isso vai correndo, é uma corrente, né? Quando o filme vai lançar, o trabalho que a gente tem para lançar um filme, gente, e a gente fica implorando para as pessoas passar o trailer, né? Sendo que era uma coisa que tinha que ser feito espontaneamente, porque isso vai ajudar muita gente. Então, eu acho que a gente esquece que cada um de nós é a antena, cada um de nós é o livro, cada um de nós é o grande divulgador. Foi isso que eu fiz a minha vida inteira, desde que eu era jovenzinho lá na federação. E eu acho que a gente tem que se vestir de divulgador, lembrar desses grandes missionários, de Paulo de Tarso principalmente, todos que não enfrentaram frio, fome, deserto, para divulgar a mensagem do Cristo. E o que nós estamos fazendo para contribuir com tudo isso? Essa é a pergunta. Mas, Magali, você tem um portfólio muito forte, como eu estou vendo aqui. Quer tecer alguns comentários desse seu portfólio, que até tem temática aqui, né? Vamos lá, coloca aí para nós
essa sua apresentação, digamos assim, de divulgação, para que as pessoas... E, consequentemente, você menciona os projetos que você tem, que está para sair, ou que foram... Digamos, teve um descanso temporário para poder vir com mais garra e com mais gás no processo da divulgação. Vamos lá. Eu não sei onde é que está esse descanso aí, Magali, porque quando você ia descansar, aparece esses caras loucos aqui para fazer live com você. Não, sem falar que eu estou fazendo o trabalho com o Marcel, né? Que é uma honra, uma honra que vocês não fazem ideia, que é colocar ele nas redes sociais. A gente está montando agora o YouTube, né? Fazendo o site dele, e é uma honra levantar todas aquelas histórias e todo aquele material do Chico, né? E o Marcel é um grande divulgador da doutrina espírita, sem sombra de dúvida, por mais que ele fale que ele não é, ele é, porque o livro dele, justamente um grande jornalista, foi falar com um público que ninguém estava esperando, né? Que não era o público espírita, e levar Chico, Kardec, e todos os livros que ele fez se tornaram filmes. Então, olha o tamanho da obra, o tamanho da divulgação, e para um público que não é o nosso público, né? Então, ele foi, assim, um grande propagador da doutrina espírita na época, desde do filme do Chico, né? Que veio, assim, também estourou, né? Depois veio As Mães, né? Todos aqueles filmes lembrando a história do Chico, que veio em seguida, né, do Nosso Lar, e toda aquela sequência que eu falei para vocês, que explodiu do cinema com a temática espírita, e que grande responsabilidade, né, poder falar de tudo isso. Eu, na verdade, comecei em 2011, né, com um trabalho profissional. 2008 foi o Bezerra, né, 2010 o Nosso Lar, depois eu divulguei o Chico e Mães, mas tudo voluntário, né, era o meu trabalho voluntário. Foi onde que eu fiz todas essas redes, que eu conheci gente no Brasil inteiro e no exterior. E em 2011 eu fui convidada por causa desse meu contato que eu tinha com todas as pessoas, e centros espíritas, e grupos, e gente nesse Brasil inteiro. Eu fui convidada pela Fundação Espírita André Luiz a divulgar o filme dos Espíritos, que foi lançado por eles para ajudar as casas André Luiz. A ideia era divulgar também o trabalho lindo que é feito nas casas André Luiz. E em 2011, então, eu peguei a responsabilidade de fazer a divulgação do filme e a coordenação do Brasil inteiro. Então, a gente teve que organizar acho que foi 6 avant-premières, né, daqui de São Paulo, sem ir em nenhuma dessas cidades, né? A gente fez tudo no computador, tudo eu fiz por computador. E era o Kardec, né? Era o livro dos Espíritos, né? Até separei aqui depois, foi lançado o livro dos Espíritos com a capa do filme. O filme aborda essa história do Kardec, é muito bonito, são várias histórias dentro de um filme, e foi aí que eu comecei o trabalho profissional. Foram 6 meses dentro da FEAL, fazendo esse trabalho lá. Foi depois que eu saí também, fui contratada para continuar, convidada a continuar e ficar lá no marketing, tudo. Em 2012, eu peguei um filme chamado Areaquê, que era um filme espiritualista e falava da história de aparições, né, na cidade de Quixadá e Quixaramibim, no Ceará, e que é real, né? As histórias da Raquel de Queiroz, tem poesia dela contando, né, que ela viu uma nave espacial naquela região. Ela tem depoimentos que saiu na revista O Cruzeiro, né? Linda a história dela. E é um caso real, né, que foi contado nesse filme, também distribuído pela Estação Luz Filmes, que foi a mesma que fez o Chico, só que era pela um grupo de Los Angeles, né, que era o Gerson Sanguinito, o diretor. E era um filme lindo, né? A gente, na divulgação, conseguiu levar o Isaiah Washington, que era o ator principal, ele fazia o Grey's Anatomy, e a gente levou ele no Jô, né? Então, e lá falava do aborto, tinha assuntos pertinentes. Muito bom. E a gente pôde
E não era espírita direto, totalmente, não era, lógico, era espiritualista, mas tinha temas espíritas dentro do filme, da vida após a morte, a vida em outros mundos, e falava da reencarnação, e falava do aborto, né? E era um filme lindíssimo, foi muito bonito, foi até trend top do Twitter naquela época, a gente fez um barulho com o lançamento do filme. Depois, em 2012, eu trabalhei com o Oceano Vieira, que é da Versátil, e a gente fez aí A Vida Continua, que foi aquele livro que eu contei para vocês que o André Luiz psicografou com o Chico numa praia, e em um dia o Chico recebeu esse livro, lá em Santos, na cidade de Santos, e no final o André Luiz mostra uma tela mental para ele, dizendo que esse filme ia para uma grande telona. E o Chico não sabia o que era, né? O que era isso? Ele nem fazia ideia, né? 1950. E o filme foi, né, em 2012, foi feito com muita dificuldade, né? O Paulo Figueiredo, acho que foi o diretor da época, o roteiro dele, e muita dificuldade para gravar e fazer e chegar à distribuição. Foi distribuído pela Paris Filmes, né? Foi poucas salas, não foi muito, mas fez assim o papel dele, cumpriu o papel dele, tá até hoje aí rendendo visualização na internet, a história, né? E a história é muito maravilhosa. Quem não leu esse livro, leia, eu recomendo. É o único romance do André Luiz. É um romance real, mas é uma história incrível. Em 2013, eu fiz A Beira do Caminho, com a Conspiração do Rio, que era uma história não tinha nada a ver com o espiritismo, mas falava de uma história uma história muito bonita de amor. E aí eles me conheciam, sabiam do meu trabalho e queriam que eu falasse com os espíritas sobre esse filme, que era uma história muito bonita, eu acabei fazendo. No mesmo ano, 2013, foi o Blood Money, que era um documentário sobre o aborto, a indústria do aborto americana, e aí foi justamente no ano que a gente estava fazendo ações, eu participava do movimento Brasil Sem Aborto, e a gente tinha um movimento com a política para derrubar aquela lei que tentava implantar o aborto no Brasil, a doutora Marlene Nobre, com a AME, foi um movimento lindo, a gente nos eventos de Bienal, a gente colhia assinaturas para os espíritas assinarem contra o aborto, então foi um movimento de empenho, né? Foi o documentário, foram várias ações que a gente fez para que aquela lei não fosse aprovada e que fosse derrubada no Congresso, e graças a Deus a gente conseguiu um movimento bom. Essa lei acabou que no Brasil não passou, mas eles tentaram de tudo. Aí, em 2017, teve um período de parada de cinema geral, não havia mais produção nem nada. Foi um tempo, não sei se foi alguma recessão, não me lembro. E eu sei que só foi voltar em 2017. E aí, o cinema espírita passou por esse período quieto. E aí o Wagner me chamou para divulgar a Menina Índigo, que está hoje no Netflix. Está explodindo no Netflix esse filme. É lindíssima a história de uma menina. E tem uma mensagem de amor, de um mundo melhor, do meio ambiente, da natureza, das crianças, dessas crianças dessa nova geração. É lindíssimo. E aí a gente fez também uma divulgação usando uma linguagem diferente, porque não era um filme espírita, com a temática espírita, mas falava da espiritualidade em si, né? Então a gente teve todo um cuidado da linguagem do filme para poder levar mais pessoas. Aí, em 2018, eu fiz um trabalho de arte, mas aí não foi de divulgação, foi mais de arte do filme Portal dos Sonhos, do Marco, nosso amigo, que é um filme que trata sobre o suicídio, a temática pesada, muito pesada. Hoje ele está no YouTube, para qualquer um que quiser assistir, chama Portal dos Sonhos. Eles fizeram com muito poucos recursos também, mas o papel do filme está sendo cumprido, que é levar essa mensagem para as pessoas não fazerem, né, não cometerem o ato contra a sua própria vida, né? E em 2019, aí veio o trabalho do Kardec, com a Sony e o Wagner. Foram quase 6 meses de trabalho, quase não, foram mais de 6 meses de trabalho. A gente pegou em cada momento, em cada ação, o que cada coisa ia ser feita desde o princípio. Foi maravilhoso. Eu brinco, até digo, foi assim o projeto da minha vida. Foi uma honra, mas uma honra sem tamanho. Ver o meu nome, né, lá nesse filme, o meu nome está lá no Filme dos Espíritos também, no E a Vida Continua, mas o do Kardec foi muito especial, porque está lá em agradecimento de diretor, né?
Foi uma honra, um privilégio, tá? O nome, nosso nome, o nome da Zuc, e o quanto a gente se empenhou. Parece brincadeira falar isso, mas o quanto a gente teve que se empenhar para que as pessoas divulgassem nos centros espíritas, nas palestras, nos eventos, o trailer, falasse do filme, que ele estava chegando. A gente teve que bater em porta, pedir ajuda, para falar de Kardec. Então, é uma coisa que a gente pensa e para hoje e fala assim, que coisa, não? Que coisa estranha a gente ter que trabalhar tanto, pedir tanto, pedir espaço para palestra. E muitos falavam não, que não tinha agenda para a gente falar do filme. E a gente vê a bilheteria tão reduzida depois, mesmo depois de tanto esforço, de tanto empenho, os espíritas não foram para o cinema. Ficaram aguardando o filme sair no Netflix. E a gente nem sabia se ia sair, né? E o que acontece quando isso... Até é bom poder falar disso. Quando há esse recuo de bilheteria de um filme que é lançado, o mercado audiovisual, que nos olha como um nicho, como entretenimento, mas como um nicho de mercado, eles começam a reduzir. As distribuidoras perdem o interesse, as salas de cinema perdem o interesse na hora da transferência das cópias. Quando alguém fala assim, olha, estamos lançando um filme tal, você quer uma cópia? O exibidor não quer mais, porque não tem público, não chama atenção. Então, aquela explosão que foi em 2010 com o Nosso Lar, que até hoje foi quase o filme brasileiro de maior bilheteria da história, que agora só perdeu aí para o Minha Mãe é uma Peça, 3, né? A gente perdeu chance nesses últimos filmes, incluindo o do Divaldo, que é o que eu fiz depois, que eu vou falar, de estourar em bilheteria, com toda a divulgação maciça que foi feita, e que ninguém pode dizer assim, eu não sabia que o filme está em cartaz. Foi o que o Wagner falou assim, Magali, o trabalho foi feito. O que tinha que ser feito, fez, e onde tinha que chegar, chegou. Agora a decisão é de cada um. E essa decisão não aconteceu. Então, quando o filme não explode, a bilheteria não aumenta, a gente tira ele logo da sala. Quando ele sai logo da sala, aquele que não era espírita, que poderia ali, no momento de decisão, ter a escolha de falar, eu vou assistir então esse aqui, porque não está passando isso, eu já vi, isso aqui eu não quero, porque os outros ficam semanas, né? Semanas ali. Aí chega uma hora, o cara quer ver, ele fala, não, esse eu já vi, isso eu já vi. Ele poderia tomar a decisão de ver o Kardec? Ele não tem mais essa escolha, porque o filme sai de cartaz. Então, o público 1, que a gente chama, que é o público espírita, ou espiritualista, é o que tem a missão de sustentar nas primeiras semanas o filme para que ele se mantenha em cartaz e que outras pessoas possam lá assistir depois. Por isso, o nosso esforço do convencimento. Não é para bilheteria. Não é para resultado financeiro. Não é essa a questão. É a propagação. O mais tempo em cartaz. Aí o que acontece? Você tem um bom resultado, o número da bilheteria estoura e você fica dentro do mercado conhecido como um filme de sucesso. Nos próximos lançamentos, todas as distribuidoras têm portas abertas, todos os exibidores querem exibir o filme, inclusive aquela cidadezinha lá, que o exibidor é resistente. Aí ele fala, não, esse filme, esse pessoal gosta, vamos lá, vamos montar, vai lotar. Porque eles têm interesse. Né? Eles têm interesse. Então, você veja o tamanho da nossa responsabilidade. Então, o Divaldo foi a mesma coisa. O Divaldo foi lançado junto com o Kardec praticamente no meio ali, os dois juntos, no mesmo ano. E a gente tinha aquela previsão, puxa, não vai vir mais nenhum aí pela frente. Então, que bons, 2 filmes incríveis, né? Em cartaz. E a luta foi. E aí o Divaldo, eu entrei só no último mês, né? Para dar o apoio, porque já tinha uma estrutura anterior. E nesse mês, eu tentei fazer um milagre do que eles não tinham feito nos meses anteriores. E eu consegui, né? Porque a gente tem ferramentas e sabe como fazer. E o filme começou, né, a viralizar no meio espírita. Aí sim, o meio espírita começou a falar mais, a pôr os trailers, a divulgar, e aí começou o público a se movimentar. Mas ainda ficou bem abaixo do Kardec de bilheteria, bem abaixo. E é um filme lindíssimo. O filme do Divaldo, quem já assistiu,
Não importa se a pessoa gosta do Divaldo, não gosta de Divaldo, gosta da mansão, não gosta de mansão. É um filme maravilhoso, a mensagem é extraordinária, a qualidade é extraordinária, mesma coisa do Kardec. Filme feito na França, concorreu a quase todas as categorias no cinema brasileiro agora no final de 2020, que teve a premiação. Ele concorreu em todas as categorias, pela qualidade, que foi um filme feito com uma produtora que pensou, eles são produtoras de ganhar prêmios. Então, vejam, e a gente não valorizou. O nosso público não valorizou. Eu estou falando isso como um desabafo, não tenho nem autorização de nenhum deles, de produtora, nem de ninguém estar falando isso. Eu estou falando como um desabafo de uma divulgadora, de alguém que trabalha incansavelmente para que o público assista e mantenha o filme, para vocês entenderem qual é o processo do interesse da primeira semana, o porquê disso, a importância disso, por que eu estou falando disso. Agora, é óbvio, ele foi para as plataformas, e lá está sendo um estouro, são 180 e poucos países, só o Kardec, né? Agora, o Divaldo está chegando nas plataformas pagas também, que é um valor mínimo, e isso ajuda a manter o trabalho, a pagar as contas de todos aqueles profissionais, porque senão fica com prejuízo. A gente pensa que ganha, mas não ganha, não. Quando o público é baixo, há prejuízo. E aí o distribuidor não quer mais pegar filme com essa temática. Então, veja o tamanho do estrago que nós, que seríamos aqueles que poderiam levar primeiro o filme a crescer, para depois os outros que não são, aumentar esse número e ver que o filme tem interesse e se tocar e se sensibilizar, e a partir daí conhecer a doutrina espírita, essa é a nossa responsabilidade. Mas a gente fica muitas vezes, no comodismo de ver em casa, e isso não traz esse resultado que a gente está falando aqui. Não traz. Né? Agora, é de entristecer, né, Margarida? Eu compartilho desse seu desabafo, eu digo que é de entristecer, é que às vezes o movimento espírita faz o espiritismo, às vezes, para o espírita. E quando deveria de sair dos muros das instituições, cria uma certa preocupação com relação à questão da preservação, como disse o nosso amigo aí, Flávio, da pureza doutrinária, vou dar exemplo. Mas aí me vem uma reflexão, e aí eu também compartilho do desabafo seu, porque eu não entendo, mas se você fizer um levantamento, se fosse possível fazer um levantamento, né, das pessoas espíritas que assistiram Sexto Sentido, Amor à Lei da Vida, Minha Vida em Outras Vidas, Os Outros, e por aí vai, entendeu? Sem falar nessas séries internacionais, com essas bobageiras que tem por aí. Pois é, mas lotam, né? Falam. Aí parece que, sei lá, eu acho que há um preconceito no sentido de que é bom. Mas por que você não divulga se é bom? Não porque o pessoal não vai entender, não porque causa disso. Como assim? Você entende? É como se não quisesse, sabe aquela história de eu visto a camisa por dentro, não quero mostrar ela por fora? Entendeu? Eu sou espírita entre os meus. Aí o pessoal vai assim, não, porque ele não vai entender. Mas como ele não vai entender? Então explique. Mostre, oriente. A gente respeita muito. Como o Herculano falava, que o centro espírita é um espaço muito que a gente tem que ter muito respeito. Né? Primeiro, porque não é um espaço para se vender nada, para se priorizar outros interesses a não ser o conforto, o consolo, o estudo, né? A caridade, a solidariedade. Então, esse cuidado, todos nós eu tenho, como profissional, como espírita, né? E como alguém que participou 20 anos de uma instituição, que foi a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que ela é exemplar no estudo da doutrina espírita, é uma instituição exemplar, né? E a gente sabe do que ela tem de compromisso com os seus assistidos, com as pessoas que estão lá. Então, assim, todos que me conhecem, em todos os centros que eu pedi, todos eu cheguei com muito carinho, com muito cuidado, pedindo carinhosamente um espaço
não para fazer propaganda de cinema, não para fazer propaganda de filme, não para vender livro, para fazer nada disso, mas para que o diretor do filme, os atores, as pessoas em contato com aquele momento especial tivessem vontade de serem despertadas, de irem na sala de cinema e cumprir o papel delas, de divulgador, de disseminador, para que aquilo desse continuidade, para dar chance àqueles que não são entrarem também, ter a mesma chance e oportunidade, porque às vezes essas pessoas, eu ouvi muito, eu estava num espetáculo uma vez de teatro, que eu fui fazer a divulgação, não sei se era o Motoqueiro do Além, contava a história de um rapaz que morria num acidente, e as pessoas tinham dificuldade de entrar no centro espírita, medo de espírito. Quantos lugares eu fui que a pessoa tinha medo? Aí na sala de cinema ou na peça de teatro, ela entrava lá despretensiosa, pô, que é um sala de teatro. Aqui é uma sala de cinema, vou assistir. E ela ia lá, saía chorando, saía debulhando em lágrimas, né? E falava, meu Deus, né? Então, assim, a pessoa, a vida dela era transformada. Pessoas com ideias suicidas, quantas vieram depois contar pra gente, olha, eu não me matei porque eu entrei na sala de cinema e vi o Nosso Lar. Então, são inúmeros. E a gente está falando, não está falando de público pequeno, a gente está falando de multidões. No caso do Nosso Lar, nunca venderam tanto livro Nosso Lar na vida quando venderam quando o filme estreou. Nunca venderam tanto livro espírita quanto venderam quando estreou. As casas espíritas nunca tiveram tantas filas na assistência espiritual quando o cinema estava no ar. Então, era um trabalho para se fazer em comunhão, juntos. Vocês levam lá e a gente acolhe aqui. É essa a nossa ideia. Mas a gente não recebe, a gente recebe não tem espaço. Não, hoje vai ter, a nossa agenda está cheia. Aí você vai ver, é tudo palestrante da casa. Será que uma pessoa não podia abrir um dia para alguém lá e dar essa mensagem, levar, olha, e o cara às vezes se dispõe a vir lá do Rio de Janeiro para ir lá no seu centro para falar com amor, com as equipes, e a gente sente, quando a gente está na divulgação, quando a gente entra no centro, as equipes do filme estão tudo com a gente. A gente... Caiu alguma coisa na minha cozinha. A energia, né? A gente recebe tanta vibração junto, e a gente percebe que tem atendimento espiritual enquanto a gente está lá. As pessoas são atendidas, são socorridas também. Então, veja, há muito ainda, Laelder, muito ainda a se fazer. Há muito a porta a abrir. E olha, eu não estou falando das coisas pequenas, estou falando de instituições grandes, de instituições que coordenam o movimento. É tão difícil. A gente tem que mostrar o filme para um, mostrar o filme para outro diretor. Quando eles todos aprovam, agora você pode passar, agora você pode falar, agora a gente vai pôr o cartaz. Não, agora a gente resolveu que a gente vai divulgar na nossa rede social. Não, mas a gente vai pôr só no Facebook. Lá no Instagram a gente não vai pôr. É tudo isso. Eu estou falando a realidade, o que eu escuto. A gente já conhece isso aí, em campo de minuto, mas a gente conhece. Então vocês imaginem, isso a gente está falando de um livro que o Chico psicografou em 1950, que foi o Nosso Lar. A gente está falando do Kardec, codificador da doutrina espírita, que precisava de um espaço para falar do seu projeto, do seu filme, que ia chegar no cinema contando a história da sua vida. A gente está falando do Divaldo, que viajou o mundo divulgando a doutrina espírita e também às vezes não conseguia espaço, porque falava, eu não gosto do Divaldo. Mas olha o filme, olha a obra, é magnífica. Ele fez questão de não falar dele, mas da história. Ele não quis ficar mostrando ele, mas a história. Não importa o que cada um pensa, mas a mensagem é linda. As cenas da mãe dele, tem cenas lá que o pessoal desaba a chorar. Pessoas que nunca... Olha, eu cheguei... Um rapaz no centro espírita que eu fui divulgar em Campinas, em compensação, eu estou falando da parte ruim, mas em compensação tem a parte que é extraordinária, maravilhosa, que são os amigos que falam assim, quando é, Magali? Já, vamos lá, vou botar a data, é agora, venha, traga o povo, vamos fazer uma sessão especial, vou dar 2 horas para vocês,
né? Então, tem centros que está aqui no meu coração. Eu tenho amigos no Brasil inteiro que, quando eu falo, já pega o meu link, pega o meu e-mail e começa a divulgar, e põe na rede social, e põe não sei aonde, e fala, vamos marcar entrevista, e vem aqui, e a Rádio Rio de Janeiro maravilhosa, que sempre abre para a gente um outro, não sei o quê, se movimentam para me ajudar. Olha, eu tenho aqui, eu separei para vocês. Então, assim, jornaizinhos, ó, Correio Fraterno, a Folha Espírita, Capa, a Revista Cristã, a Revista Internacional de Espiritismo, a RI, do seu Belvedere. Não tem um evento, não tem um filme que eu lanço que ele não me dá a matéria, me dá a capa, e vamos lá, e vamos fazer, e vamos acontecer. Então, eu tenho profunda gratidão. O Saulo, lá do Rio de Janeiro, eu não vou enumerar o nome de todo mundo aqui, eu vou ficar semanas falando o nome de todo mundo. A minha listinha privilegiada da imprensa espírita, a própria FEB, muitas vezes, em alguns projetos, eles vão lá, abrem todas as portas, ajudam em todos os canais, colocam o Departamento de Comunicação para ajudar, a Federação Espírita de São Paulo, a USE, meu Deus, a USE, Aliança Espírita Evangélica, eu sou amiga de todas as siglas, eu não tenho uma sigla do movimento espírita que não abra a porta para o nosso trabalho. Então, eu tenho orgulho de estar fazendo isso. Tem a parte lamentável, mas tem a parte de muito orgulho quando a gente faz aquelas cabines fechadas, que convida, eles vêm, todos os dirigentes, os coordenadores, assistem o filme antes de todo mundo, saem emocionados, e a partir dali eles começam a gerar um movimento no centro, nas redes sociais, nos jornais, na imprensa. Aí a gente vai lá, leva os atores, leva o diretor, aí fazem uma palestra assim, falando do filme, falando do conteúdo, respeitando a casa, respeitando a parte espiritual, sem vender nada, só com o único intuito, vamos para o cinema, vamos lotar as salas, né? Então, assim, foi muito prazeroso todos esses anos, todos esses filmes, o que a gente aprendeu, mas, acima de tudo, os amigos que eu fiz, os amigos de verdade, né? Sem exceção. Então, eu me sinto honrada, né, em ter largado minha profissão para abrir a ZUC e ficar exclusivamente divulgando filmes espíritas, cinema espírita, teatro espírita. Eu vivo disso hoje, a ZUC só faz isso, né? Não é fácil, quando para tudo, para eu também, né? E aí a gente tem a vida, né? O aluguel, conta, enfim, família. Mas eu fiz isso a minha escolha pessoal, a minha vida. E o último projeto que não foi, infelizmente, que eu estava naquela fase de implorar, né, ajuda para aqueles que ainda resistem e receber ajuda daqueles que sempre ajudam, é o filme extraordinário sobre a vida do Arigó, né, O Predestinado. Sim. Olha, só de falar já me arrepia. Eu fui chamada pela Imagem para fazer a divulgação com 6 meses de antecedência também, e participar desde a primeira reunião com o dono, com a distribuidora e com o pessoal, ainda sem os jornalistas, sem ninguém, sem nenhuma estratégia de marketing, eu orientar eles aos primeiros passos dessa estratégia. Então, assim, foi uma honra total, graças a toda essa história aí de vida. E o Arigó, eu tive a oportunidade, né, de conhecer pessoas que conviveram com ele, o filho, a gente foi para Brasília levar para o pessoal assistir o filme, fomos para Campinas, fomos para outras cidades, tudo isso antes da pandemia, foi lá para janeiro, final de janeiro, e a gente começou a fazer sessões, cabines fechadas para os dirigentes aqui de São Paulo, né, de alguns outros lugares, e todos que assistiram saíram em lágrimas de comoção. E, assim, é uma história de um homem incrível. Conheci a Leida, que foi a menina que conviveu com o Arigó, era que ajudava a datilografar as receitas. Ela tem um livro lançado pela AME, que ela me deu de presente. Eu tive contato com ela, é a minha amiga hoje, pessoal. Fomos até Campinas para mostrar o filme para ela e para umas pessoas lá. E
ela, emocionada, contou histórias para mim que eu falo, gente, a gente não conhece o que é ainda, o que é de verdade o poder da doutrina espírita através do trabalho de pessoas como Arigó, que não era espírita, que era católico e que teve uma mediunidade autêntica, a mais autêntica que eu acho que já tive contato, que foi a de cura que ele teve. Ele era um instrumento mesmo, Dr. Fritz. E foi 2 milhões de pessoas curadas. 2 milhões de pessoas curadas. Nenhum caso de remissão da doença e nenhum caso de morte ou nenhum caso de acidente. E ele usava todos os aparelhos enferrujados, tesouras, pinças, era numa latinha de sardinha, numa latinha que ficava lá, que ele usava vazia, e punha os instrumentos, e o Arigó fazia cortes, arrancava coisas, tumores, tudo das pessoas ao vivo ali, a cores, e os depoimentos que a gente colheu dela, que vai ser usado no material de lançamento, por isso que eu não vou contar aqui, mas são coisas extraordinárias, né? Que a gente pode dizer que o Herculano Pires tem um livro, eu até fui ler os livros do Herculano Pires sobre Arigó. Ele dizia que o Arigó desafiava o livro dos médiuns. Tamanha seriedade, porque o Herculano Pires foi com o Rizzini, foram eles que fizeram o primeiro filme do Arigó e foram presenciar os fenômenos de mediunidade do Arigó. Foram gravar e entrevistar. Então, o Herculano Pires tem livros que falam sobre isso. Então, hoje, o movimento não faz ideia do que é a chegada do Arigó, que seria para o cinema hoje. E, incrivelmente, veio agora justamente numa época que iria ser lançado em junho, e por causa da pandemia, foi adiado tudo. Está tudo suspenso os contratos, suspenso o trabalho, mas o nosso material está lá, tudo que foi montado para as mídias sociais, para a divulgação, toda a estrutura está lá, só vai esperar a liberação dos cinemas e da decisão da distribuidora falar assim, nós vamos lançar. O Danton Mello e a Luciana Paz, eles estão assim deslumbrantes, né? O diretor é o Gustavo Fernandes, e na minha visão, de toda essa experiência que eu tive, ele vai encerrar assim com chave de ouro, em qualidade, em sensibilidade, em emoção, de tudo que a gente já viu até aqui. É uma coisa extraordinária. E aí agora o nosso papel qual vai ser? Convencer os espíritas a falar de uma história que o próprio Chico falou que é da mais extraordinária que a gente já teve, relacionada às curas espirituais, e que vai tratar da assistência espiritual pela primeira vez, que nenhum dos outros filmes abordou com essa força, contando a vida de alguém que é irretocável, a vida dele, e que vai despertar de verdade para a questão da assistência espiritual, da realidade espiritual, da vontade da espiritualidade nos fenômenos de cura. E eu vou ter que ter esse processo de convencimento. Por quê? Porque o Arigó não era espírita. Então, vocês imaginam as portas que já bateram na minha cara. A nossa, por mim, está toda aberta. Não tá, nem porta tem. Não é não, Flávio? Eu ia me antecipar. Ele não dá nem uma chance. Eu ia me antecipar a ele nesse sentido, mas ele não deixou. Magali, estou impressionado. Olha, estou impressionado. Eu não sei por que essa resistência. Se a maior angústia que há na casa espírita é o preconceito, é a ideia que o pessoal faz do que é o espiritismo. E aí os filmes vêm para poder ampliar essa ideia, diminuir esse... E as pessoas têm resistência dentro da casa espírita. Eu volto àquela situação que eu coloquei, né? A defesa do não proselitismo e da pureza doutrinária faz com que alguns dirigentes, infelizmente, cometam esses equívocos, porque olha, a pandemia vem e tem algum motivo. E eu acho que o motivo vai ser abrir a mente desse pessoal para entender a necessidade da divulgação. O espiritismo, ele precisa chegar ao máximo possível de mentes na Terra, e principalmente aqui no Brasil.
Não, e você não faz ideia o quanto está sendo delicado tratar sobre assistência espiritual e cura, porque, além desse tema ser complexo dentro do movimento espírita, porque muitas casas espíritas, vocês sabem que elas têm uma negação, uma restrição quanto à mediunidade de cura. Elas acham que a cura está no evangelho e no conhecimento espiritual, mas elas esquecem, né, de que há uma assessoria, sim, da espiritualidade, assessoria, inclusive, muitas vezes direta, dentro dos fenômenos, utilizando médiuns que têm a capacidade, né, de efeitos físicos, muitas vezes, ou que têm um magnetismo muito ampliado e que potencializam a energia, não só dela, o ectoplasma dela, mas a ação direta espiritual, para promover os fenômenos de cura dentro da lei do merecimento de cada um que está ali naquela cama. Tanto que o próprio Arigó, ele tinha, o Dr. Fritz tinha aquela questão de quando não tinha autorização para ser curado, não era curado. E o filme vai retratar isso, vai mostrar essa beleza que é a lei divina, que não existe cura para todos. Existem cura para aqueles que estão dentro de uma lei de merecimento, ou que também tem a abertura para receber, porque tem gente que está fechado, que não entra uma energiazinha, bate que já sai. O que o médium doou já vai embora, sabe? Virou as costas, já perdeu tudo que foi recebendo dentro da casa espírita. Então, a espiritualidade sabe disso, mas se naquela época, onde o Chico era o grande conhecido, vocês leem sobre Arigó, estudar sobre Arigó, como eu tive que fazer, eu fiquei impressionadíssima, porque o Arigó foi um instrumento da espiritualidade para que implantasse no futuro a assistência espiritual dentro das casas espíritas, sem perseguição. Porque o tanto que ele foi perseguido, graças à perseguição que ele sofreu, e depois ao reconhecimento e à liberação dele diante da justiça, dos processos que ele sofreu, a libertação da prisão, fez com que a doutrina espírita depois pudesse ter a liberdade de ter uma assistência espiritual, até um cartãozinho dizendo, olha, mas não dispensa o tratamento médico, para não ser indiciada judicialmente. Mas graças ao Arigó, ele abriu todas as portas para que a espiritualidade depois descesse e agisse em todos os centros, através de todos os métodos, de todos os trabalhos, de todas as coisas, sem perseguição, porque a justiça brasileira tinha lei que incriminava. Até hoje tem o bandeirismo. Então, qual é o cuidado de falar do Arigó agora? A gente teve o problema lá de Goiânia, né, de Abadiânia, que a gente tem que mostrar qual a diferença da mediunidade de cura de um e o trabalho de cura que o outro realizou, da seriedade que um teve, que dedicou a sua vida inteira gratuitamente, nunca ganhou um centavo, e fundou um centro espírita chamado Jesus, lá naquela cidadezinha, que ficou conhecida mundialmente, que a NASA veio estudar os fenômenos de cura dele, e que a imprensa do mundo inteiro falou dele, a imprensa do Brasil inteiro falou dele, né? Então, assim, não foi a propagação maior do que a realidade espiritual existe, está presente e pode curar, e pode ajudar, e pode ter doenças incuráveis sendo curadas. Então, foi para alertar, foi para abrir os olhos, ele foi um caminho, ele foi um escolhido. Ele foi um escolhido. Então, a gente, em vez de ter gratidão a essa vida difícil que ele levou, porque foi uma vida de muita dificuldade, em vez da gente ter gratidão, a gente fecha a porta. Não, ele não é espírita. Imagina se o Arigó falasse isso. Não, doutor, eu não sou espírita, não vou falar com o espírito, e acabou. Não tinha tido o fenômeno Arigó, não tinha tido a abertura que teve, o Chico fala sobre isso. Então, a gente tem que parar de falar nós e eles, eu e os outros. Criar esse distanciamento, as pessoas têm que serem acolhidas, elas têm que se sentir em casa dentro da casa espírita, ela não tem que se sentir diferente de nada. Ela tem que ter acesso a tudo
que acontece no mundo, ela tem que ter a própria capacidade de discernir o certo e o errado, o bem e o mal. A gente não pode criar pessoas de mente fechada, porque senão ela nunca vai vivenciar aquilo que a gente está falando. Se chegar uma pessoa que não acredita naquilo e tem o fenômeno, a gente vai negar. Por quê? Porque não é espírita. Mas não é assim que funciona. As irmãs Fox não eram espíritas? E foi lá que tudo começou. Então, por que a gente tem que ser diferente? Por que a gente tem que fechar a porta porque não é igual ou não pensa igual a nós? Ou que decidiu ter um caminho diferente, mas o fenômeno é real. A história está ali para comprovar. A espiritualidade escolheu eles trabalhavam para a seara do Cristo. E aí, né, Magali? E aí, digamos assim, o Zé Arigó está para o trabalho de cura, o Chico está para o trabalho de psicografia. E também tem um detalhe muito interessante na sua fala, você estava mencionando, e eu só registrando. Se a gente prestar atenção, todas essas pessoas, no caso da Badia, do João e do Zé Arigó, e tantos outros, em várias partes do mundo, tem um filipino que fazia um trabalho de cura extraordinário, ao ponto dele pegar um algodão branco. A pessoa dizia que tinha um tumor em qualquer parte, ele pegava o algodão, batia o algodão na parte que estava com a doença e saía do outro lado, digamos assim, com o tumor, com o problema dentro nas lâminas, né, do algodão, do tecido de algodão. Mas o que chamou a atenção e aí uma reflexão. Isso diz-nos que o fenômeno mediúnico não está dentro do movimento espírita. Parte desse princípio. E começou assim na purificação, né? Depois o Chico foi. E o fenômeno mediúnico não é, né, o fenômeno mediúnico, a mediunidade não é espírita, é do ser humano. Isso independe da religião. É um ponto. E um outro ponto que me acorde uma reflexão profunda é por que é que os espíritos que têm conhecimento, sabem da lei, sabem como usar os fluidos, as técnicas, né? Não existe, no caso aí, um médium espírita curador. Você entende a reflexão que eu estou colocando? No sentido de que qual é a resistência em que eu digo assim, por que eu tenho que... A maioria diz assim, não, ele não é espírita. Então, qual é o problema da pessoa ter um fenômeno mediúnico de cura e ser espírita? Ele deveria ser o melhor... na minha leitura, ele deveria ser o melhor médium de cura espírita, pelo conhecimento que ele tem de manipulação de fluido, como fazer a técnica de magnetização, como manipular, sabe a lei de causa e efeito. Você entende a minha reflexão? Sim. É só uma análise bem rápida. Mas se você for estudar a teoria de Mesmer, né, e o próprio livro dos médiuns, nem todos as pessoas que trabalham no trabalho de cura são magnetizadores. Isso. Né? Então, alguns, eles utilizam o fluido vital do médium, o próprio ectoplasma e mais a potência da ação espiritual para realizar o fenômeno, né? Agora, tem médiuns, os que são magnetizadores, que têm essa capacidade fluídica, como o Arigó tinha, e não existia outro igual, e até hoje não existiu nenhum médium com a capacidade fluídica de Arigó, a ponto, eu vou contar uma coisa dos estudos que a gente fez lá, dele materializar espíritos à luz do dia, porque Chico e os espíritos que trabalharam com materialização, que foi o Peixotinho, o próprio Divaldo, eles materializavam em salas de câmara escura, câmara negra. O próprio Lar Frei Luiz, no Rio de Janeiro, que tem os trabalhos de cura com materialização de espíritos, não sei se ainda tem, parece que sempre
o médium que tinha isso desencarnou, mas lá também havia materialização em salas escuras, porque a luz queima o ectoplasma. Uhum. O Arigó dormia, quando ele deitava, ele falava para a família, até a Leida presenciou várias materializações. Ele falava, hoje o Fritz quer falar com vocês. Ficava todo mundo alvoroçado. Ele deitava na sala da casa dele, deitava, dormia. A hora que ele cochilava o ectoplasma, o Fritz aparecia inteiro, luz acesa, falava com eles, podia tocar. Chegou médicos, vinham lá na sala de cura, ele perdia a consciência, daqui a pouco estava materializado o espírito lá e tratava de um assunto, o Arigó nem ficava sabendo. Então, gente, olha, desculpem, mas eu acho que os espíritas estão precisando ler mais, estudar mais essas personalidades, para entender a potencialidade que é o fenômeno de cura quando existe um médium com esse potencial. A equipe de Aleijadinho, que escolheu o médium, levou tempos para escolher qual médium que ia vir para poder encarnar e fazer o trabalho que o Arigó fez. Não é para qualquer um. E o Arigó teve encarnações com o Fritz, ele foi médico, por isso que ele tinha essa habilidade toda. Só que aqui ele nasceu um homem chucro, não sabia nem falar direito, grosseirão, ele tinha um perfil difícil. E isso acaba o quê? Gera preconceito. Ah, mas ele não era espírita, mas ele era bruto, mas ele era não sei o quê. Mas ele era ele. Quem vinha encarnar e fazer o trabalho era o Fritz, não era ele. Então, gente, vamos separar as coisas. Ele não era um médium primor de moralidade, do comportamento libado que todo mundo espera. Não, ele era um ser humano comum, mas a mediunidade, a autenticidade, foi o único que tinha capacidade de fazer o que ele fez até hoje. Ninguém fez e vai fazer o que o Arigó fez. Pronto. Só estudar, leia de verdade. Estuda as biografias dele, as de Herculano, as da Ame, que essa aqui é o livro da Leida. Estude, vocês vão cair sentado. E vão começar muitos espíritas a repensar as tarefas de assistência espiritual na sua casa. Porque está deixando de abrir porta de contato com o espiritual. É o período da mediunidade de espírito sem espírito. Daqui a pouco é só gente falando, gente falando e não tem mais a participação do mundo espiritual. É esse risco que a gente vai correr. Agora, você veja que é tão sério o momento que a gente está vivendo que nem o cinema, que podia fazer um papel incrível, até falei para o pessoal da imagem, falei, gente, mas vamos esperar, porque a espiritualidade é tão perfeita que na hora que o Arigó voltar, ele vai voltar no meio dessa confusão toda ligada à cura, à doença, à morte de gente morrendo por causa de doença e um monte de coisa. Ele vai vir na hora certa e vai levar as pessoas a refletir coisas importantíssimas. E eu falo, então aguarde, mas vamos esperar a hora certa, porque vai valer a pena trazer o Arigó. Agora, como é que a gente vai conseguir falar isso para todo mundo? E convencer todo esse movimento? Esse canal pequenininho aqui, tomando a frente do meu amigo, esse canal pequenininho aqui, essa casa menorzinha ainda, tem um coração imenso e está aberto para divulgação. Pode ter certeza. Isso eu estava doido para me antecipar, ele conseguiu dessa vez. E a gente vai mandar todo o material que precisar, né? Manda que a gente trabalha assim, divulga assim, porque... Lista, né? Eu que faço a lista para eles, eles me pediram quais são os centros, os lugares, as regiões, né? Então, baseado nos que a gente teve anteriores, a distribuição do Kardec, a distribuição do Divaldo, a gente já sabe mais ou menos quais são as distribuições dos próximos. Mas a gente conta muito, por exemplo, eu tenho dificuldade... por não ser de nenhuma instituição, por decidir... Eu fui convidada, várias. Não quis participar de diretoria de nenhuma delas, porque eu tinha que ter isenção, né, do trabalho que eu faço, para eu poder falar com todas. Então, eu preferi não ser de ninguém, né, de nenhum voluntário, assim, né, nenhuma instituição, mas... como diretoria, participar de cargo, essas coisas nessa área, ou seja, outras áreas.
Já fui até conselheira da Federação Espírita de São Paulo, fui conselheira de lá. Dei aulas, palestras, fui expositora, dei aulas no Aprendiz do Evangelho e tal. Mas eu preferi não ser, para eu poder continuar tendo amigos em todas elas, né? Sem distinção. E numa hora como essa, poder ter abertura de falar com todos e pedir ajuda para todos, né? E fazer esse trabalho de chegar a todos e distribuir esse material de divulgação, porque dá trabalho, gente, dá muito trabalho, né? Depois tem o lançamento dos livros de bastidores, aquela coisa toda. É cartaz, é teaser, é trailer, é material de publicação, é fotos em alta. Então, a gente tem que dar apoio para todo mundo, né? Eu monto vários materiais e todo mundo que pede eu estou mandando, a gente faz uma corrente bem bonita, principalmente imprensa, tudo. Mas é difícil às vezes. Então, eu passo para a distribuidora os lugares, né? Mas quando a gente não consegue alcançar muita gente, porque a distribuição de papel e cartaz, essas coisas é muito cara, eu passo tudo virtual, aí o pessoal imprime na sua própria casa, sabe, o cartaz. Então, eu mando digitalizado e o pessoal imprime. E tinha épocas que eu falava assim, gente, durante as palestras, né, coloca o trailer é tão comovente. Eu chorava. 6 meses fazendo o trabalho, eu ia assistir o filme, saía chorando. Eu ia no evento com o Wagner, vi o treino e saiu chorando. Não adiantava. O Wagner falou, você é chorona mesmo. Eu me cansava de me emocionar, né? De imaginar. Então, a dificuldade nossa de distribuir para muitos lugares é essa, ter material. As distribuidoras não bancam, o custo é muito alto. Mas o que eu gostaria é que, por exemplo, eu estava te falando por que eu não sou de nenhuma instituição. Por exemplo, o que eu gostaria, muitas vezes, eu peço para ter acesso. Olha, será que eu podia falar com fulano tal, que é da federativa tal, ou da união do grupo tal, ou que cuida do norte, nordeste, centro-oeste? Porque, assim, os diretores dessas instituições, eles são organizados e eles têm esses grupos que cuidam do norte, nordeste, sul, sudeste. E aquele cara que é o dirigente daquela regional, ou daquelas regionais, se eu conseguisse falar com ele, eu já mandava material direto. Olha como ia diminuir o meu trabalho. Eu ia chegar lá, mandar todo o material de divulgação para ele, mandar todos os cartazes, mandar tudo aquilo, e ele ia replicar, porque eles têm grupos de WhatsApp. Então, eu não consigo. Eu não consigo ter o contato dessas pessoas, porque eu falo assim, não, só quem tem é tal. Não, você... Como eu não sou da instituição, não pertenço àqueles órgãos, eu não posso ter o contato dessas pessoas. Só quem é o coordenador tal, o diretor tal. Aí a pessoa fala, não, mas eu vou levar para eles. Mas leva do jeito dele, não do meu, com essa empolgação, com essa animação, com essa vontade, né? E com o material todo que eu tenho. Então, vai chegar lá, passa por um, passa pelo segundo. Quando chega no cara que vai pôr lá, o cara nem o pôster põe. Ele nem põe lá na gaveta, ou não sabe da importância de... Então, não chega o que tem que chegar como deve chegar. O meu sonho era poder ter o contato de todos os caras de departamento de comunicação social espírita no Brasil. Eu ainda não consegui. Eu gostaria de ter o fulano de tal departamento, o outro da regional tal, o outro da tal, do tal. Para isso, eu teria que ser diretora dessa e diretora daquela. Aí eu teria. Mas eu nunca quis ser diretora de nada e fazer nada disso. Então, essa é a grande dificuldade. Já passamos de 1h e tarará de live. Vamos falar de live. Por nós, a gente ia ficar bastante a noite todinha. Você não sabe o que a gente está vibrando aqui. E a gente sabe os seus compromissos. Magali, faça as suas considerações finais dessa live maravilhosa. A gente, particularmente, só tenho que agradecer. Já colocar assim pelo seu entusiasmo, a sua força contagiante, né? A gente sabe o trabalho da divulgação, o quão trabalhoso é, entendeu? Chega às vezes a ser desestimulante em determinados instantes. É como se a gente estivesse dando murro em ponta de faca. Essa é a realidade. Malhando em ferro frio. Porque, por exemplo, a nossa vantagem é ser médium,
ter a presença dos espíritos, porque o do Kardec, por exemplo, foi tão intenso, era 12 horas de trabalho, viagens, sem dormir, e vai num lugar, depois vai para outro, depois mandando a noite inteira, e fazendo tudo no computador, né? A maioria telefone, não sei o quê. Então, assim, aquele empenho, aquela dedicação, aquele esforço. A parte feliz é que a gente sente a presença dos espíritos, a gente tem percepções mediúnicas em alguns lugares que a gente vai, a gente chega a perceber, ver mesmo, né? É um privilégio, né? Então, é por isso que a gente se emociona, a gente se comove, porque a gente sabe que a gente não está sozinho. Há uma pleiade de espíritos que nos assessoram quando eu estou nessas equipes. Não a mim, mas quando eu entro na equipe, eu entro na Grégora e sinto a atmosfera e aí a gente faz parte daquele grupo, né? Mas os sonhos que a gente tem, o amparo que a gente tem, a intuição, os caminhos que abrem, as portas que vão, e a gente é muito conduzido, né? Então, a gente nunca está sozinho, nunca está sozinho. Então, por mais que, às vezes, dá desânimo, a energia que a gente recebe, às vezes, em alguns lugares, e o que dá certo, que funciona tão maravilhosa. Lembrei também da minha amiga lá de Araraquara, Priscila. Logo, logo a gente vai fazer uma live junto, nós dois vamos falar aí, não sei, numa live aí. Ela também é maravilhosa. A gente faz todo o interior de São Paulo, né? Graças a ela também. Então, esses lugares, essas pessoas, esses momentos que a gente tem, né, em alguns centros espíritas, que, por exemplo, o De Luca, lá, que nos recebe sempre, a comoção que estar lá dentro daquela casa, a presença do Cristo, do Evangelho, dos espíritos, o que a gente recebe, a gente sai abençoado do lugar, assim, no outro dia a gente está no gás tudo de novo, né? Então, não se cansa, é incansável, o trabalho de rua, de campo, não é só digital. A gente vai nos lugares, a gente enfrenta, vai à noite, vai de dia, dorme no hotel, vai de manhã, vai não sei o quê, vai no outro, leva papel, faz palestra, leva material. Então, esse contato com as pessoas, a gente conhecer centros espíritas em diversos lugares, é um privilégio, né? E ver o olhar das pessoas quando elas são comovidas no trailer, comovidas quando o Wagner fala, o Marcel fala, ou o outro diretor falava, os centros gigantescos como o Perseverança, que a gente chorava junto com os atores, eles perdiam a voz no palco com 5.000 pessoas em volta deles, ao mesmo tempo, e aí vinha lá psicografias das equipes dos espíritos depois da apresentação, a dirigente que via a equipe espiritual acompanhando. Então, assim, a gente tem mil histórias, mil lembranças. Então, eu falo, é impagável. A LBV, que é uma instituição que não é espírita, todos os filmes eles abriram as portas para mim levar a equipe lá, falar na programação deles, fazer uma noticiário, uma notinha no portal da Legião da Boa Vontade. Então, gente, não tem palavra. Então, a parte difícil mas é mais difícil com os espíritas. O resto, as coisas parece que acabam fluindo, acontecendo, sabe? E 1.000 depoimentos, 1.000 histórias de pessoas que mudaram suas vidas. Por isso que a gente é tão empenhado, a gente acredita tanto nisso, porque o número de alcance é muito grande. É muito. Porque todo mundo vai ver esse filme na Netflix depois, todo mundo vai ver esse filme nas plataformas, na Prime, na Seja Lá Une, no YouTube, e elas vão se transformar. E a gente saber que a gente fez parte dessa história é um presente, né? É um grande presente. Então, eu só tenho que agradecer hoje pela oportunidade de, pela primeira vez, né? Porque eu estou com o Wagner, eu estou com o Marcel, eu estou com todo mundo, hoje eu estou sozinha, e pela primeira vez eu poder falar tantas coisas que eu nunca falei, né? Nunca expus assim para tanta gente, e acho que depois que essa divulgação que a gente faz, aí os amigos vão ouvir também, espero que escutem, porque aí nas próximas, quem sabe, as coisas vão funcionar um pouco mais, né? Com certeza, a gente só tem que agradecer. Agora, nesse exato momento, a gente vai colocar a vinheta da divulgação do programa de terça-feira, que todas as terças-feiras nós temos na nossa casa, e com posterior prece para encerrar essa live. Flávio, quer dizer alguma coisa, Flávio? Não, só agradecer muito, Magali. Foi
Foi maravilhosa a live de hoje. Obrigada, eu que agradeço. Vamos lá. Vamos lá ver a vinheta. Vamos fazer a nossa prece a dizer: Senhor Jesus, tantos são os momentos de Tua presença em nossas vidas. Que não há nenhum intervalo para a Tua ausência em nossa presença. Que, de certa forma, Tu estendes o Teu coração quando a solidão nos bate, recebemos o convite de sermos solidários. Quando a ingratidão nos fere, recebemos o convite do perdão. Quando a hora mais escura se faz, iluminados pelas estrelas, quando o deserto do testemunho chega sobre os nossos pés, sentimos a presença indivisível do oásis na nossa caminhada. Bem sabe, Senhor, que se estivermos a sós com nós próprios, a falência é a certeza. Mas projetando a Tua sombra em nossa caminhada, Senhor, iremos seguir adiante, porque a resta de Tua presença inunda nossos corações de luz. Envolve a nossa irmã Magali Bischoff nesse trabalho incansável de divulgação pelas artes de sua 7ª demonstração na 7ª arte. Para robustecida na inspiração, Senhor, não venha se deter nos obstáculos, pelo contrário, tente tirar diante dessa resistência a persistência de buscar algo que está sempre para vir, que é o melhor. Porque sempre estamos para irmos de encontro ao que nós devemos ser diante da vida. E aqueles que estiveram conosco e que hão de estar assistindo essa live, envolve o Senhor no Teu amor e na Tua paz, formulando os votos de bom ânimo para com todos, que assim seja, Senhor.
Boa noite, muita paz. Em vez de falar em